Oi gente, tudo bem? Meu nome é Beatriz, eu tenho 21 anos e no vídeo de hoje eu vou falar uma coisa super importante com vocês. É uma experiência minha na minha caminhada cristã, na minha jornada cristã, uma coisa que já me afetou muito e que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, porque eu sei que muitos de nós sofremos disso todos os dias. E pra começar, eu vou fazer uma brincadeirinha com vocês. Vocês vão precisar de uma bexiga, tá? Eu tenho aqui uma bexiguinha vermelha. E a gente vai brincar de eu nunca. Eu vou falar algumas frases, algumas coisas e quem já fez, quem já passou por isso, vai enchendo a bexiga, tá bom? Então eu já vou ficar com a minha bexiguinha aqui, ó, preparada. E eu vou ficar... E aí, o que eu já tiver feito, né, eu vou enchendo a bexiga com vocês, tá bom? Simbora? Eu nunca me preocupei com os problemas. Eu nunca pensei de forma pessimista. Eu nunca achei que Deus tivesse me deixado sozinha. Eu nunca tive insônia porque estava ansiosa com alguma coisa. Eu nunca perdi a fé que conseguiria um emprego. Eu nunca tive medo de tirar nota baixa em uma prova. Tô com medo dela estourar, gente. Tenho medo de bexiga. Eu nunca me preocupei com o que os outros pensam de mim. Eu nunca achei que Deus não me ouvisse. Eu nunca me senti sozinha. Gente, eu tô com muito medo dessa bexiga estourar. Ai! Socorro. Vamos fazer assim. Se o próximo eu já tiver feito, eu não vou encher não. Eu vou estourar com o palito de dente, tá bom? Bom, gente, tô aqui com o meu palitinho. Eu vou amarrar a bexiga e se o próximo eu já tiver feito, eu estouro, tá? Porque eu tô morrendo de medo disso aqui estourar na minha boca. Então, peraí. Tá aqui, gente. Tá cheia a bexiga, tô com meu palitinho na mão. Eu nunca fiquei ansiosa. Pois é. Estourei a bexiga, gente. Agora o quarto aqui, ó, tá cheio de bexiga. Mas se a tua bexiga estourou também, que eu tenho quase certeza que estourou, ou se ela ficou muito grande que nem a minha, que você ficou com medo dela estourar e você pegou um palitinho, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Você já passou por um episódio de ansiedade. Todos esses eu nuncas que eu falei foram coisas que realmente eu já fiz e que já me afastaram muito de Deus, porque causaram em mim uma falta de confiança em Deus. É um tema muito importante pra gente falar, e como eu sei que a maioria já passou por isso, porque eu já passei muito, eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre isso, tá bom? Bom, pra começar, o que é a ansiedade, né? A ansiedade nada mais é do que quando você tá passando por alguma situação, quando você tá passando por algum problema difícil e você começa a se preocupar muito com esse problema, você começa a se preocupar muito, se preocupar muito, se preocupar muito e você começa a encher a tua cabeça de sis, de suposições, de coisas que podem acontecer por causa desse problema. Então, por exemplo, eu vou me apresentar no coral da igreja no domingo. Um exemplo. E aí eu começo a ficar ansiosa, então eu começo a ficar preocupada se eu vou cantar bem, começo a ficar preocupada se vai dar algum problema no som, começo a ficar preocupada se a minha roupa vai estar boa, se as pessoas vão gostar, se Deus vai gostar, começo a me preocupar com um monte de coisas, em vez de focar no principal, que é eu treinar pra eu me sair bem, certo? E quando você acaba se preocupando demais, você vai gerando um nível de estresse muito alto no seu corpo, né? E aí tem pessoas que podem evoluir para casos de depressão. E aí, gente,
não vai ser só com as dicas que eu vou dar hoje que vocês vão conseguir resolver, provavelmente não, caso você evolua para um caso de depressão. Então é importante que no primeiro sinal de uma grande ansiedade, você já tome atitudes para que você não evolua para doenças. Eu vou compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu recentemente comigo e que eu acho que vai descrever claramente o quão ansiosa eu tava nessa situação e como eu saí dela. Eu trabalhava numa empresa de ônibus, e ao mesmo tempo eu tinha um espaço de vida saudável com a minha mãe. Infelizmente, ano passado a gente tá na pandemia, né, foi acometido por essa pandemia, e as coisas começaram a ficar muito ruins lá no nosso negócio. Então eu já comecei a me preocupar desde aí, de o que eu faria com esse meu negócio, do que ele seria. Outro problema muito grande é que a empresa que eu tava trabalhando também estava passando por uma crise muito grande. Então, eu tava com muito medo de ficar sem emprego, muito medo de ter que sair do meu negócio, e isso tava gerando uma grande confusão na minha cabeça. E ao mesmo tempo, eu já tinha feito meu técnico de enfermagem. Então eu queria muito atuar nessa área, eu queria muito trabalhar na área da saúde, trabalhar num hospital, era um desejo que eu tinha. Só que eu não tinha essa confiança de que Deus me daria esse emprego, de que Ele me daria aquilo que eu queria, né? Então por muito tempo eu orava pra Deus, eu pedia ajuda, eu falava, Senhor, eu quero um emprego na minha área, né? Eu comecei a mandar currículo, eu quero um emprego, só que eu não tava confiando. A preocupação era tão grande na minha cabeça de que eu não ia conseguir, de que eu não era suficiente, de que Deus não ia me ajudar, que eu já não estava mais conseguindo ouvir a voz de Deus. Então eu orava, eu não acreditava que Ele ia me dar aquilo que eu estava pedindo. Eu não acreditava que Deus seria tão bom comigo, eu não conseguia acreditar em nada disso. Então eu comecei a gerar muita ansiedade na minha cabeça, muita ansiedade, muitas crises internas, muitos ICs. Eu já tava ficando meio louca, gente. É sério, eu já tava ficando meio perturbada. Aí o tempo foi passando, a gente foi chegando no final do ano, até que eu tive um surto com Deus. Senhor, me dá uma luz, me fala alguma coisa, fala comigo, eu não aguento mais esse seu silêncio, eu não aguento mais não saber o que fazer, eu não aguento mais saber o que tu quer pra minha vida. E aí eu tive esse surto, né, fiquei... engraçado porque a gente surta com Deus, né, tipo... Passou uns dias, né, eu tava dentro de uma livraria, eu comecei a olhar os livros, né, porque eu entro pra ficar olhando, né, eu nem entro pra comprar, eu entro pra olhar. Aí comecei a olhar, até que eu vi um livro chamado Start. E nesse livro, o autor ele fala uma coisa muito importante. Ele diz basicamente assim, muitas vezes a gente não consegue tomar decisões, a gente não consegue sair de onde a gente tá, a gente não consegue fazer um monte de coisa porque a gente fica dando ouvido às vozes que estão na nossa cabeça. E essas vozes são vozes de medo, que não deixam a gente progredir, não deixam a gente pra frente. A gente só fica alimentando essas vozes e fica alimentando e a gente fica estagnado. E aí, essas vozes ou vão deixar a gente com muito medo que a gente vai ficar estagnado, que nem eu falei pra vocês, ou elas vão falar, faça o mais rápido possível. E aí eu comecei a parar pra pensar o quanto eu dava ouvido pra essas vozes. Então, vozes que diziam, ele não é tão poderoso assim. Vozes que diziam, como que você vai confiar nele? Vozes que diziam, você é pequenininha, né? Pra que Deus vai te olhar? Vozes que diziam, fica onde você tá mesmo, você não precisa crescer. Vozes que diziam, não vai pra frente, você não vai conseguir. Ou vozes que diziam, você precisa fazer uma faculdade logo, você precisa arrumar um emprego logo, senão você não vai ser ninguém na vida. Então, eu alimentei muito essas vozes nessa época da minha vida. E aí, eu senti muito que Deus falou comigo através desse livro, por mais bizarro que pareça, né? Porque eu tinha muito isso na minha cabeça, eu tinha muito essas vozes que nada mais são a ansiedade que eu criava mais e mais na minha cabeça, eu criava muito isso. Então eu senti Deus falando muito comigo, tipo assim, Beatriz, você não tá conseguindo me ouvir porque você tá ouvindo as vozes, você não tá ouvindo a minha voz. Eu senti Deus falando isso pra mim quando eu li essa parte do livro, sabe? Foi algo muito forte, muito impactante pra mim. E aí, dessa coisa muito forte me deu um estralo. Não tava dando atenção para o que Deus estava realmente me falando. Me deu um estralo porque eu não tava conseguindo ouvir. Espera. Espera que eu tô resolvendo. Espera, vai dar tudo certo. Eu sou Deus, eu sou todo poderoso. Eu sei do começo, do meio e do fim, eu criei você.
Então, as vozes elas estavam tão grandes na minha cabeça, era tanta preocupação, era tanta coisa que eu alimentava na minha cabeça, que eu não tava conseguindo ouvir Deus, eu não tava conseguindo ouvir o que Ele queria pra mim, o que Ele tava querendo me dizer. Eu não tava conseguindo encontrar paz em Deus, porque eu estava alimentando uma coisa muito ruim dentro de mim, que nada mais é que a ansiedade. Eu tava me alimentando de pensamentos ruins. E não estava conseguindo dar ouvido ao que Deus estava falando pra mim, porque eu não estava conseguindo ouvir Deus. Eu estava tão presa nisso tudo que eu não estava conseguindo confiar que Deus faria alguma coisa por mim. Eu não estava conseguindo confiar que Ele ia resolver o meu problema. Eu tava certa e firme de que eu que teria que resolver. E não que eu tinha Ele pra resolver por mim. E é claro que, pessoal, às vezes a gente quer que Deus faça as coisas do nosso jeito. E muitas vezes Ele não vai fazer. Pode acontecer de realmente Deus se calar. Pode acontecer de realmente Deus não falar com a gente. Pode acontecer porque Ele quer nos ensinar. Mas eu me prendi tanto nessa parte da palavra de Deus que eu não consegui me lembrar do quão poderoso Deus é, do quanto eu posso confiar nele, do quanto eu posso descansar nele. Ou seja, esse é um ponto muito importante. A minha ansiedade abalou a minha fé em Deus. A minha ansiedade abalou a minha confiança em Deus. A minha ansiedade me distanciou de Deus. Porque nesse momento, você acha que eu estava lendo a Bíblia? Porque quando a gente lê a Bíblia, Deus fala com a gente através da palavra dele também. E então, a pior coisa que acontece na ansiedade para um cristão é que ele perde a fé em Deus. Porque ele dá o primeiro lugar da vida dele para os problemas, para as preocupações. E infelizmente isso acaba levando a como se fosse uma idolatria, sabe? Você acaba deixando Deus em segundo plano. Você acaba achando que Deus não vai resolver pra você. Um ponto importante pra você que quer mandar a ansiedade pra longe de você, vai embora, é a força de vontade, gente. Porque, infelizmente, a ansiedade, ela acaba se tornando um pecado. Porque a gente perder a confiança em Deus, a gente perder a fé em Deus, a gente diminuir Deus na nossa vida, querendo ou não, isso é pecado. Então, assim como qualquer outro pecado, assim como qualquer outra situação na nossa vida, que a gente se afasta por amor a Deus, a gente também tem que se afastar disso por amor a Deus. A gente também tem que parar de se preocupar, de pensar nas 1001 possibilidades de dar errado, nas 1001 coisas que podem acontecer e descansar no Senhor. Então a ansiedade, você ir contra a ansiedade é um exercício diário, entendeu? No livro, o autor ele fala uma coisa muito importante sobre essas vozes, né? E só um detalhe, o autor desse livro ele é cristão. Durante o livro ele fala que ele é cristão. Aí que eu achei mais interessante, né? E durante o livro ele explica como você se desvincula dessas vozes. Porque, na verdade, é um livro de autoajuda. Então, ele tá te ajudando a se libertar das amarras para que você consiga alcançar os seus sonhos, né? Mas isso eu senti que Deus usou muito para que eu me libertasse da ansiedade, para que eu conseguisse confiar em Deus. É o mesmo raciocínio. E aí, no livro, ele fala basicamente que você tem que colocar essas vozes para fora. Então ele dá várias dicas, ele fala, escreve essas vozes em algum lugar, desabafa com alguém sobre isso que você está pensando, conta pra alguém que você confia sobre isso. Então ele basicamente fala, se você falar essas vozes em voz alta para outra pessoa, você assumir que elas existem, fica mais fácil elas diminuírem, fica mais fácil elas irem embora. E um ponto muito importante da nossa vida cristã é justamente a gente falar com Deus todas as nossas ansiedades. Esse é um exercício muito importante. É algo que justamente está na palavra dele. Vamos ler em Filipenses 4, de 6 a 8. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ou seja, Deus basicamente está falando, não guarda ansiedade para você, lança ansiedade para Ele. Nossa, Beatriz, mas como é que eu faço isso?
Vamos supor que eu tenho um trabalho importante da faculdade para fazer. E aí eu tô lá pensando, nossa, mas será que eu vou conseguir fazer? Eu não tô entendendo isso aqui, a matéria tava muito difícil, aí eu não vou conseguir fazer direito, eu não vou conseguir o ponto, eu vou reprovar, vou pegar DP, sabe? Começa aquele turbilhão. Gente, vai lá no teu quarto, vai lá no pezinho da sua cama e começa a falar com Deus. Fala, Senhor, eu tô com medo, porque eu tenho um trabalho da faculdade pra fazer e eu não sei por onde começar. Senhor, eu tô com medo porque se eu pegar DP eu não vou ter como pagar. Eu tô com medo porque se eu não tirar uma nota boa, eu posso reprovar nessa matéria. Então, a partir do momento que você começa a desabafar com Deus, parece que uma paz vai invadindo o seu corpo. Aquele peso nos seus ombros, você transfere eles para fora e você lança sobre Deus. É no sentido que você está tirando o peso dos seus ombros para que Deus te ajude. Você falar, você desabafar com Deus, você está confiando nele. E aí você termina a tua oração falando, Senhor, me ajuda. Que seja feita a tua vontade na minha vida. Me ensina como aprender essa matéria, porque Deus ele sabe tudo, ele criou tudo. Se eu quero aprender sobre o sistema nervoso, quem criou foi Deus, é ele que pode me ajudar. Além dos professores, além dos meus colegas, além de muitas pessoas especializadas, Deus também sabe. Então, qualquer situação da nossa vida, a gente pode pedir ajuda dele. Porque ele sabe de tudo, foi ele que criou tudo. Então, no momento que você estiver ansioso sobre qualquer coisa, às vezes é seu relacionamento, às vezes é sua família, às vezes é uma amizade, às vezes até uma roupa que você queria comprar e você não tem dinheiro, fala com Deus. Porque se você não falar, você vai alimentar essas vozes. Se você não desabafa com Deus, se você não desabafa com alguém de confiança, de repente um amigo seu, e isso eu tô falando, não é pra você substituir Deus por um amigo, não é pra você fazer isso. Mas às vezes a gente também tem essa necessidade de falar com outra pessoa, às vezes a gente tem a necessidade de falar com alguém humano, né? Eu entendo essa necessidade, porque às vezes eu tenho isso. Mas o principal é desabafar com Deus. O principal é falar com Deus, o principal é dizer pra Ele o que está acontecendo. Por mais que Ele saiba, Ele deixou a oração justamente pra gente desabafar. A oração não é pra Deus ficar sabendo das coisas, as orações é pra você falar pra Deus, é pra você conversar com Ele, é pra você lançar nele todas as suas angústias, todas as suas alegrias, tudo que passa com você. Por mais que Deus saiba o que você está fazendo, Ele quer que você fale pra Ele isso. E quando você fala, você sente uma paz no seu corpo inteiro. E eu falo isso porque eu passo por isso diariamente, gente. Diariamente eu tô, nossa, meio estressada com um problema, eu vou lá e desabafo com Deus. E não é que o problema ele desaparece, mas ele se torna menor, porque o nosso Deus é grande. Esse é o meu grande conselho pra vocês. Ao primeiro sinal de ansiedade, ao primeiro sinal de preocupação, ao primeiro sinal de estresse, fale com o Pai. Fale com Deus. Eu já mostrei pra vocês, dei um exemplo de como vocês podem falar de uma coisa tão simples, que é não conseguir fazer um trabalho da faculdade. Existem coisas muito maiores, às vezes você perdeu algum ente querido. Poxa, a gente tá numa pandemia, né? Às vezes você tá preocupado porque o seu trabalho, de repente, não tá na lista dos essenciais e você pode acabar perdendo o seu emprego. Às vezes você tá preocupado se você vai ter o que comer, o que dar pros seus filhos, o que você mesmo, né, comprar as suas coisas. Mas saiba que a gente não tem que andar preocupado com o que a gente vai comer ou vestir. Porque Deus, ele sabe de tudo. E tudo tem um propósito. Para aqueles que são filhos de Deus. Tudo tem um propósito. Mesmo as coisas ruins têm propósitos. Mas a gente não precisa sofrer infinitamente. A gente não precisa perder a confiança em Deus. Porque Ele continua sendo Deus. Ele continua no controle de tudo. Pode ser que isso não funcione com todo mundo. Porque às vezes você é uma pessoa que já está tão afundada em ansiedades, em problemas, em estresse, em situações que você já desenvolveu uma depressão, já desenvolveu algum distúrbio. Às vezes você vai precisar de remédio. Não tenha vergonha de ir atrás disso. Muitas pessoas dizem que a depressão ela é falta de Deus, mas a depressão ela também é uma doença. A ansiedade pode levar a uma depressão e a ansiedade você pode ser que consiga resolver sozinha com Deus. Mas a depressão pode ser que Deus utilize dos medicamentos para te curar.
tá bom? Então não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de passar no médico, não tenha vergonha de falar com Deus sobre isso. Porque eu tenho certeza que Ele vai acalmar o seu coração e Ele vai te ajudar, independente da situação que você esteja passando. Teve uma hora que eu parei de dar ouvido a todo aquele medo que eu tava, todo aquele desespero. E Deus foi me ajudando a dizer não para esses pensamentos. Então um pensamento vinha na cabeça, eu falava, não, meu Deus é maior do que isso. Vinha aquele pensamento de, mas como é que você vai conseguir um emprego na sua área? Eu falava, o meu Deus é maior. Eu falava isso pra mim mesma, em pensamento, em voz alta. Eu falava pra mim mesma. E isso, Deus foi me ajudando com isso, a abafar essas vozes e a confiar nele. E eu não vou dizer pra vocês que eu não sou ansiosa não, gente. Eu continuo sendo ansiosa, eu continuo passando por problemas. Mas a diferença é que eu tento repetir esse exercício toda vez que eu passo por uma dessas situações. Vocês podem pensar, né? Mas eu tentei, deu certo, mas agora eu tô ansiosa de novo. Então vamos ler mais um versículo? Filipenses 4, 6, 8, continuando. Quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisto pensai. No que você tá pensando? No que você tá alimentando o seu corpo, a sua alma? A sua mente, o que você está alimentando. Às vezes você está se alimentando de coisas que vão gerar mais ansiedade, que vão gerar mais preocupação. Sabe quando a gente fala, para de assistir aqueles programas de televisão que só fala de desastre? Porque às vezes afeta você. Às vezes é uma coisa que vai te afetar. Às vezes é uma coisa que não me afeta, mas afeta você. Só que a própria palavra de Deus fala tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama. Que isso esteja na tua mente, que você viva coisas nesse sentido, para que você não andeis ansioso de coisa alguma. Então ouça o que Deus está falando. Se enche de coisas boas, se enche de coisas que vão te fazer bem, e não de coisas que só vão destruir mais e mais a tua mente e a tua vida com Deus. Para finalizar, não é como eu disse lá no começo, não é fácil deixar a ansiedade de lado. Porque a ansiedade, ela corrói a gente. Ela destrói, ela machuca, ela é uma dor mental, é uma exaustão mental, é algo muito forte na nossa cabeça. E a gente só vai conseguir lutar contra isso com a ajuda de Deus. Então, naquele momento que você começar a desconfiar, que você perder a sua fé, que você perder a sua confiança, a sua ligação com Deus, procure Ele, clame a Ele. Que se você precisar, se ajoelha, mas ore, não se distancie do Pai. Eu desejo que vocês confiem em Deus, eu desejo que vocês se libertem das amarras da ansiedade, eu desejo que vocês utilizem essa dica super importante que tá na palavra, que Deus que tá dizendo pra gente fazer, e que isso seja transformador na sua vida, como tem sido na minha. Se você gostou desse vídeo, eu espero que você curta, comente, fala aí o que você achou, se você está passando por isso, se você conhece alguém que passou por isso. E se você gostou, compartilha para outras pessoas, para pessoas que você sabe que vão precisar ouvir isso, tá bom? Eu vou deixar minhas redes sociais para vocês me seguirem. Eu tenho o Instagram, é Beatriz Crosati, @BeatrizCrosati. E se vocês podem conversar comigo lá, né? Pelo YouTube é um pouco mais difícil, mas pelo Instagram é mais fácil. E eu espero que vocês gostem. Se vocês puderem, se inscrevam no canal. Então é isso, pessoal. Um beijo, tchauzitos, fiquem com Deus.